Olá, que a paz do Cristo esteja conosco. Que saudade de voltar a pisar numa casa espírita. E a convite dos amigos do Centro Espírita André Luiz, estamos aqui num momento diferente hoje, onde somente eu e o nosso amigo que está a produzir essa filmagem estamos sem público, porém muito feliz por voltar a estar numa casa espírita. Esses dias diferentes acabam burilando a gente com as experiências experimentadas desses tempos chegados. Mas que bom! Meu agradecimento, que tenhamos momentos úteis, produtivos, diante das bases que trazemos, que não são minhas, mas das quais eu me sinto muito feliz pela grande proporção de benefícios que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos traz. Que bom podermos contar com as formas de comunicação hoje. Que bom estarmos reunidos em diversas formas nesses tempos modernos dos quais são nosso presente. A escolha do tema que viemos falar, a meu ver, é um tema bastante próprio nesses dias experimentados por nós. Falaremos um pouco sobre uma belíssima obra onde a mentora espiritual Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, acaba contribuindo para outros tantos olhares, muitas vezes imperceptíveis ou não tão bem reparados por nós em nossos dias a dias. Tempos intensos são esses, e assim também a necessidade que nós temos e trazemos conosco para esses aprendizados novos nos chegados. Vida, desafios e soluções. Esta é a temática que vamos falar um pouco. A vida, que é o primeiro direito de todo ser, independente da sociedade e da época que estejamos inseridos. Como cada vez mais percebemos essa realidade. As definições da vida no âmbito físico, que quer dizer o tempo entre a concepção e a morte, o fim da vida física. Porém, levando em consideração a metafísica, ou além da nossa compreensão do físico, nós entendemos que a vida é um processo contínuo de relacionamentos. Definições importantes que vão deixando a gente começar a tatear sobre essa temática da vida, dos desafios e das soluções. Desafio que são ações ou atos de nos superarmos as dúvidas, as dificuldades, as problemáticas que nos chegam, por vezes por termos provocados, outras vezes que nos chegam aparentemente sem procurarmos. E a consequência dos mesmos são as soluções. O desenrolar, o resultado, o objetivo, o desfecho, a conclusão para essas mesmas resoluções. O processo de evolução de cada um de nós seres experimentando a existência se faz como desafios cada vez mais significativos. E o desabrochar desse despertar nos traz a possibilidade de entendermos valores íntimos, internos, que estão contidos em nós. Vencermos os desafios, solucionarmos os mesmos e outros tantos que nos chegam, assim como os tempos atuais. Criamos, muitas vezes, por necessidade, as experiências do desafio e das soluções em nossas vidas. Nessa quarentena, o Covid, assim dito ele, coronavírus, Covid, ele acaba convidando-nos para essas reflexões tão úteis e apropriadas para nossos tempos.
refletirmos sobre as nossas posturas e os nossos relacionamentos, sobre o nosso relacionamento conjugal, sobre o nosso relacionamento através das atividades nos nossos lares, muitas vezes mais intensas por estarmos, por sugestão ou por necessidade de mais tempo estarmos nos nossos lares. Talvez há bastante tempo nunca tivemos tanta oportunidade de estarmos tão intimamente com os nossos cônjuges como estamos nos tempos atuais. Os nossos novos olhares quanto ao trabalho, a atividade das variações dos trabalhos. E como nos tem feito falta precisarmos muitas vezes estarmos ausentes pela necessidade dos tempos que se fazem. Como nos dá outra ótica sobre a necessidade e a nossa relação para com os trabalhos nossos, as nossas atividades profissionais. Como, a partir desse momento, estamos tendo a oportunidade de prestarmos mais atenção aos nossos filhos, por estarmos mais intimamente ligados, presentes nas atividades dos mesmos e ele também das nossas. Os home office, simultaneamente em contrapartida com as atividades dele ao nosso redor, ao nosso lado. Como tem sido diferente essas práticas? Nossos filhos que nós descrevemos, entendemos e afirmamos frutos da nossa conjugalidade. E quanto estamos tendo de oportunidade nessas relações? A nossa relação, de certa forma, mais diferente no âmbito quanto o nosso olhar e a nossa participação diante da natureza, de todas as espécies e criaturas que compõem os reinos dos quais também somos partes e estamos inseridos. Mais tempo e diante dessa experiência repararmos mais o ar, a liberdade, o pisar na terra, o sentir a chuva, o passearmos. Quanto nós percebemos nesses tempos novos que estamos interferindo positivamente e negativamente no nosso ecossistema, na nossa mãe terra, que nos acolhe, que nos abraça, que nos ampara. Quanto temos de oportunidade nesses novos olhares, de entendermos, percebermos e sentirmos como os animais, as demais espécies são importantes também para nós. Os nossos animais domésticos, os animais que estão livres na natureza e que nos encantam, e muitas vezes nesse momento que estamos mais limitados em nosso espaço, começamos a percebê-los de certa forma mais aparente para nós. E como nos sensibilizamos através dessas relações também. O nosso novo olhar diante dos ditos grupo de risco para essa situação desse novo vírus. Os ditos mais vulneráveis, mais fragilizados, os especiais, os idosos, os que trazem consigo especialidades de doenças que acabam baixando de certa forma as suas defesas. E quanto temos de oportunidade em percebermos e mudarmos as nossas relações para com os nossos irmãos que estão em nossas proximidades, independente das barreiras dos nossos lares, dos meus, do meu vizinho, do meu parente, dos meus amigos, dos não tão próximos, mas que estão em situações bem parecidas com as nossas. Os nossos novos olhares e a importância pela saudade do contato dos amigos, das programações que traçamos e desenvolvemos como nossa. Afinal, são tudo relacionamentos que partem de escolhas nossas. Até mesmo o nosso grupo vinculado consanguíneo
que quase sempre, se assim temos as condições, já são traçados e elaborados lá no planejamento reencarnatório. O local, as pessoas, o tempo, tudo muito bem elaborado para que desenvolvamos esses relacionamentos que estamos inseridos. A liberdade de nossa rotina, o viajar interiormente, os nossos anseios, os nossos pensares, as nossas vontades. Como tem sido importante esses novos tempos chegados. Somos inclinados, de certa forma, mais intensamente nesse tempo, em buscarmos as soluções para o que não mais aceitamos como desafios, mas que estão ao nosso redor, interiormente e ao nosso redor. Conscientes ou não, que grande oportunidade temos nesses tempos atuais de entendermos todos esses desafios que estamos vivenciando e que haveremos como consequência de conquistarmos as soluções dos mesmos pela necessidade que se faz diante de nós, assim como a necessidade de resolvermos essa situação da defesa do coronavírus, da mudança dessa segunda onda da economia assombrada, desconstruída, descompassada por uma necessidade de prevenção, de mantermos o nosso bem-estar integral da vida. O nosso olhar, de certa forma, diferenciado pela valorização da vida. Como esses dramas ocorrentes nos dias atuais parecem burilar, provocar, de certa forma, algumas vontades diante da desistência da vida. Quanto precisamos melhor olhar, percebermos, mudarmos e sentirmos, a fim de podermos modificar essa infelicidade que nesses momentos mais frequentemente nos assola. A drogadição, lembro-me que nesses dias recebi não somente de um grupo de WhatsApp, que é tão usualmente, costumeiramente utilizados por nós, uma mensagem que dizia: nesses tempos atuais, o nosso foco é o coronavírus, o alcoolismo a gente resolve depois. Ou seja, qual a nossa responsabilidade diante dessas práticas? Estamos inseridos, experimentando um sério problema e estamos provocando adentrarmos em outro como se fosse a solução para nos extrairmos dessa situação, nos envolvendo em outro drama. Quanto precisamos mudar diante disso? Buscamos tanto as conquistas exteriores em nosso meio, depositando muitas vezes um grande valor pelas mesmas. Porém, quantas vezes nos decepcionamos e nos perturbamos por deixarmos ela tomar uma proporção que não é a real. Transtornos, fobias, complexos, inquietações, síndromes variadas, apesar de tantos acessos nos dias atuais. Como essa conta não fecha? Nós nunca tivemos tantos instrumentos, desenvolvimentos, ferramentas que nós elaboramos ao nosso favor. Em contrapartida, como ainda temos dores inseridas em nós, apesar de tantos recursos em nosso meio? Quanto precisamos repararmos e modificarmos os nossos olhares e práticas diante de tais? O nosso olhar diante da riqueza por si mesma, que não pode ser culpada como um crime, como criminosa, já que ela é passiva e não ativa, ela não é um ser. Ela possui o seu caráter positivo e também negativo.
através dos recursos monetários, financeiros, dos equipamentos, dos acessos aos livros, às culturas, pelas viagens que podemos fazer, em prol dos recursos adquiridos, nós percebemos quanto de positivo temos. Quantos homens da ciência na área da saúde estão, através dos seus recursos, equipamento, dos seus estudos, das aquisições ao longo do tempo, pelos recursos adquiridos, buscando desenvolver as soluções para esse drama do tempo presente. Porém, há uma problemática também: como estamos utilizando esses recursos que nós desenvolvemos e estão ao nosso favor? Nós percebemos que quanto mais precisamos, como dependência dos recursos, nós nos tornamos mais vulneráveis na condição de se nos faltarem. E o que então devemos levar em consideração sobre esse aprendizado? O planeta que sempre nos dá o suficiente, mas a conta não fecha pelo desperdício, muitas vezes, que são práticas nossas. Acomodados, muitas vezes, tememos mudar. Julgamos e descrevemos que somos assim, e assim nos acomodando. Ficamos, muitas vezes, na teimosia de estarmos latentes, na inércia, teimando em sermos os mesmos que fomos, justificando não sabermos como enfrentarmos essa mudança, que, de certa forma, é um grande desafio, já que burila o nosso interior, as nossas práticas, as nossas condutas, os nossos pensares, como agirmos. Muitas vezes necessário que a lição venha, de certa forma, como um dilaceramento, quando não temos a capacidade de nos libertarmos de nosso primitivismo. As lições nos chegam como se fôssemos impostos a, por bem ou, não sendo assim, largarmos o que trazemos ainda conosco, que precisamos solucionar. Vencemos a falta de comunicação. Poderíamos ousar afirmar dessa forma assim: hoje, quantos recursos de estarmos conectados, online, ao vivo, quantos acessos das diversas formas, aplicativos, rádios, TVs, meios escritos, inúmeros para quase todos nós. Não podemos ousar dizer que nós não mudamos porque não sabíamos, não reconhecíamos, não tínhamos a acessibilidade das informações. Porém, quanto de cuidado precisamos estar atentos sobre esse grande volume de várias informações que nos chegam. Precisamos selecionar diante dessas tão vastas informações chegadas nesses tempos, que nós mesmos desenvolvemos e optamos por as ter conosco. Antigamente nós dizíamos que tínhamos que ter muita atenção quanto à fofoca. Hoje nós já percebemos o quanto das fake news podem ser prejudiciais a nós, e quão grande é o volume dessas fofocas, dessas mentiras, desses exageros, que muitas vezes buscam favorecer aqueles que criaram, e que um prejuízo como consequência se faz ativo e tão danoso. Esses dias conversava com minha filhinha caçula de 4 anos, e eu dizia a ela: Isabel, quando isso passar, a gente vai voltar a fazer o que nós costumávamos e tanto gostávamos de fazer: ir a uma pizzaria, brincarmos no parque da escola, sairmos com os amiguinhos, viajarmos e estarmos mais frequente na casa dos parentes. E a resposta dela para mim foi: papai,
esse coronavírus parece ser um amiguinho nosso, que me surpreendeu. Eu disse: como assim, filha? Eu estou te explicando que você não precisa ficar aflita, se preocupar, que está passando, já vai ser resolvido. E ela disse: pois para mim, sorrindo, tenho passado até dias bons, pois papai e mamãe diariamente brincam comigo nesses tempos que estamos. Como estamos tratando nossas crianças? As crianças que quase sempre também são escolhas nossas, já que temos quase sempre a consciência de como elas vêm, então são opções nossas nos tornarmos pais, mães, responsáveis das mesmas. E como estamos então agindo diante dos nossos frutos da conjugalidade, como tão bem enchemos a boca para dizer, frutos do nosso amor. Nos chama a atenção repararmos quantos adultos estão assumindo posturas muitas vezes infantilizadas, por muitas vezes blindarmos eles, as crianças que têm necessidade de serem desenvolvidas pelas experiências que aquela idade tanto os convida. E que, em contrapartida, no futuro, por não terem vivido essas experiências dos desafios e buscarem e traçarem e agirem diante das soluções tão necessárias, às vezes haverão de ter sérias dificuldades em encarar os desafios que são tão naturais. Carentes, infelizes, desajustados, inconscientes, características que percebemos nos nossos meios, tantos recursos e muitas vezes tantas inabilidades que trazemos conosco. O lar, que é o santuário, as providências divinas nos fazem estarmos exatamente com as pessoas e no local que devemos estar. Nos vinculamos através de nossas histórias pelos tempos passados das experiências vividas. Os atos que nós vivenciamos o tempo inteiro são consequências justamente do que nós colhemos como o fruto do nosso plantio. Nada que nos ocorre é por acaso. A doença, cada vez mais percebida como uma vibração perturbadora. E como então fazermos para modificarmos e estarmos de fato curados? Alterar nossa vibração. A vida, ao contrário do que muitos de nós pensamos, estabelece equilíbrio e harmonia e perfeição. E quantas vezes, de forma pessimista e equivocada, lamentamos com lamúrias, dizendo: eu queria sair dessa, não aguento mais. Mudarmos o foco desse nosso olhar, olharmos ao nosso redor e para nós mesmos de uma forma mais ampliada, mais condizente com a realidade, percebermos quanto de beleza trazemos conosco e quanto de beleza está ao nosso redor. Nós não somos corpo. O corpo é um instrumento do qual nossa essência é favorecida para que haja o desenvolvimento através das experiências da vida. Tudo inicia-se no nosso pensar e reverbera através das manifestações físicas, orgânicas, emocionais dos nossos sentimentos e mentais através dos nossos pensamentos. A saúde, tão desejada, tão procurada, tão buscada, é o estado ideal e natural da vida que somos parte.
somos originados de toda a vida de um Pai Criador. E estamos atraídos para essa conscientização de como sermos integralmente saudáveis, enquanto corpo, mas levando conosco, bem antes e até mesmo depois da experiência da vida física, como pensamos e o que somos, o que levamos conosco. Como fazemos o nosso ser se sentir diante de nossas atitudes e práticas. Por vezes, de fato, muitas vezes de forma dolorosa, perdemos o controle daquilo que julgamos sermos senhores da nossa vida. Parece que nos sentimos, e nesses dias parecem tão ocorrentes, de cabeça para baixo, atordoados, entorpecidos pelas situações, dessas mudanças que nos chegam, por esse convite que esse ser microscópio, que é o Covid, acaba provocando em nós. Coronavírus. Nós podermos receber essa oportunidade de uma coroa, do micro despertando para o macro. Qual a utilidade disso tudo? Pois de fato elas existem. O que está acontecendo? Por que isso ocorre? E para que estamos vivenciando essa experiência? Compreendermos, entendermos e nos transformarmos em busca dessas soluções que muitas vezes são auxiliadas pelo meio, pelos relacionamentos, mas que precisam ser provocadas e buriladas interiormente em nós. A necessidade de desacelerarmos o nosso passo. Nós muitas vezes preenchemos mais do que as 24 horas dos nossos dias com os nossos afazeres, com os nossos compromissos, a fim de realizarmos os nossos planos, os nossos objetivos. E nesse momento somos inclinados a pausar as nossas atividades. Essa desaceleração nessa mudança de uma nova postura que estamos vivenciando. Pausarmos para reiniciarmos os nossos softwares inteligentes de espíritos com atributos intelectuais que estão dirigindo a nossa vida física. Recomeçarmos, inclusive no simples, mas tão grandioso ato de melhor respirarmos. Inalarmos e exalarmos, aprendendo a agradecer a Deus pela oportunidade magnífica, maravilhosa da existência. Aí lembro dessa palavra ultimamente tão bem e propriamente usada, mindfulness, mente total, consciência plena, estarmos atentos a nós mesmos, ao nosso redor, expandindo nossa mente, deixando com que o presente de cada instante seja de fato o momento mais importante. Por isso é o nome presente. Entendermos as necessidades das conquistas importantes pelos desafios e as soluções do nosso arquivo passado já vivenciado, mas nos concentrarmos com mais atenção que o que vai ser fator determinante é o que estamos fazendo no momento do agora. Deixarmos as nossas ansiedades do futuro, que elas cheguem, mas entendermos que o principal é o que nesse momento de cada instante estamos fazendo. Trabalharmos a autovalorização, sermos espertos é fazermos não
com que tenhamos vantagem em cima dos demais, mas fazermos o que é correto. Aprendermos, inclusive, a sorrir naquelas situações que por vezes parecem tão difíceis, como também nesses tempos chegados. Trazermos conosco a vontade e despertarmos para a leveza, para o equilíbrio, do otimismo, da gentileza, da simpatia. Conversava com minha esposa nessa semana, ontem mais precisamente, e ela dizia: Bruno, como aquela sua tia lá de Recife, ela causa bastante admiração para mim. E eu dizia: por quê, Jaque? Ela dizia: ela nesses tempos em que nós muitas vezes estamos assombrados, perdidos pelas situações, dessas mudanças que acabam chacoalhando pelas rotinas tão desconstruídas e novas práticas desses tempos necessários, ela se arruma toda, ela arruma uma mesinha para ela coloca uma música e ela começa a dizer, de uma forma ingênua, de uma forma bela, que ela se preparou para aquele momento, em escutar uma música, em fazer uma ligação para uma pessoa que possamos estar saudosos, um parente, um amigo, buscarmos, mesmo diante das dificuldades, a oportunidade de agirmos com confiança e alegria. Depende de cada um de nós. Muitas vezes depositamos o que nos ocorre como se fosse fadado à condição do que os outros nos proporcionam. Mas pelo contrário, tendemos cada vez mais a compreender que tudo é consequência de nós mesmos. O que não havemos de ter condição de resolver ainda no momento que estamos passando, haverá de ser resolvido, solucionado nos tempos que virão. A vida, meus irmãos, é uma escola, muitas vezes mais, outras vezes menos puxadas. As lições nos chegam de acordo com as necessidades que estamos, ou porque precisamos, ou porque temos, talvez, se mais fortes e mais espertos diante dessa experiência, de agirmos como auxiliares para os outros demais. Aí eu lembro-me, nesses dias de introspecção, do qual estamos tratando esse conteúdo da vida, os desafios e soluções, uma outra obra que, a meu ver, é muito própria para os dias atuais. O outro belíssimo livro, Nosso Lar, onde lá é contado já no final da história a situação de que uma personalidade, uma pessoa chamada Ricardo, estava recém-encarnado na experiência da vida física, nos primeiros anos da infância. E ao adormecer em sonhos, ele entra em comunicação com aquelas pessoas que ele está vinculado pelo sentimento, a dita família espiritual, aquelas pessoas que há um vínculo, um sentimento que fazem eles estarem unidos e conectados. Dona Laura, Lísias e todos aqueles parentes ali, esperando o contato que já tinha sido pré-anunciado que haveria de acontecer. André Luiz, como hóspede daquele lar, acompanhava tudo. O autor espiritual do livro, através das mãos de Chico Xavier. Então o Ricardo começa a comunicar-se com a sua esposa, com seus filhos, com aquelas pessoas amadas, e pede ele: meus amores, peço que fervorosamente incluam em suas orações para que minha vida na terra não seja fácil, a fim de que eu possa cumprir os desígnios traçados aí no plano espiritual. E quantas vezes, de forma equivocada, nós pedimos o contrário, pedimos que nossa vida não
ocorram dificuldades, dramas, problemas, achando que dessa forma estaremos mais felizes. E o Ricardo vem nos ensinar a necessidade que nós temos diante dessas lições que por vezes não são fáceis, mas a utilidade das mesmas, como as mesmas acabam nos capacitando, contribuindo para melhor entendermos que somos, de onde viemos, para onde iremos, qual o sentido de aqui estarmos, qual o sentido de compartilharmos e estarmos inseridos nesse coletivo que é e que somos. E a gente vai concluindo com alguns pensamentos da revista Saúde e Espiritualidade, onde o presidente da AME Brasil, atual presidente da AME Brasil, Gilson Luiz Roberto, acaba trazendo-nos reflexões, a meu ver, bastante importantes nesses tempos. Temos a oportunidade, nesse tempo, de repensarmos nossas práticas e nosso modo de estarmos aqui no mundo, comprometidos com nós mesmos, com os outros, com a natureza e com Deus, confiantes na direção plena de justiça e misericórdia, despertarmos para a verdade que Deus é infinito de amor, de bondade, de solidariedade, de perfeição. Portanto, estamos muito bem cuidados. Como diz na passagem do Evangelho de João, o bom pastor, ele não abandona nenhuma de suas ovelhas. Imaginemos como nós já julgamos e de fato temos a capacidade de nos amarmos, se não num coletivo tão expansivo, mas pelo menos nós sabemos e sentimos que já temos a capacidade de amarmos, nem que sejam aqueles poucos ainda pela ignorância que trazemos conosco. Imaginemos o tão grandioso amor do Pai, que tão bem João, também evangelista, singularizou para nós. Deus é amor. A felicidade, ela é bem mais simples do que muitas vezes imaginamos. A morte, meus irmãos, é uma palavra vã. A vida, ela não se extingue. Aproveitemos a beleza de tudo isso que estamos experimentando e vivenciando, aprendendo a vivermos cada vez melhor. Um beijo fraterno, que a paz do Cristo também sejamos nós. Faz uma prece pra gente. Então, embalados com esses conceitos que acabam provocando a nossa expansão sobre nós mesmos, sobre essa experiência da existência. Muito obrigado, Deus Pai. Obrigado, Mestre Jesus, por tanto nos auxiliar nesse despertar. Obrigado aos amigos espirituais, essa terceira revelação, onde nós percebemos com nitidez a caridade, que é a ação de amor, da qual estamos inseridos e somos parte. Que sigamos nesse propósito, que aproveitemos cada instante, buscando sermos um pouquinho melhor. Assim seja.